Mateus capítulo 7, verso de número 7, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, Ele dará boas coisas àqueles que pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois largo é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que entram por ela. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa palavra, Pai, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração aqui nessa manhã, Pai. Eu oro, Pai, que ela venha como uma espada de dois gumes, Pai, dividindo alma e espírito, junto e medula, Pai, que nós possamos sair daqui mais edificados, Pai. Se tem alguém aqui ainda, Pai, com o coração apertado, Pai, com o coração fechado, eu peço, abra o coração deles, Pai, para que essa semente venha dar frutos, não só 30 nem 60, mas 100 por um. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, o tema, o título dessa mensagem que o Senhor me deu para essa manhã é além do pedir. Além do pedir. E já você vendo esse texto que eu trouxe, você já consegue ver que a nossa vida tem que ser além do pedir. Não adianta você só pedir, você tem que buscar, você tem que bater. Ou seja, Deus ele está comunicando algo aqui para nós. Eu queria trazer aqui um pano de fundo de um dia, quando eu estava montando essa mensagem, Deus me lembrou. Nós se arrumando, se preparamos para ir no shopping lá. O Estevão estava bem louco que queria ir no shopping e tal. Só que daí a gente acabou que era dia assim meio que, não sei se era de domingo ou perto de um feriado, assim que era um dia movimentado. Aí a gente se arrumou tudo para ir, chegou lá, ali no shopping São José mesmo, estava a fila ali quase um quarteirão para trás, acho que meio quarteirão. Todos acho que são de São José. Quando você vira ali por cima, tem aquela parte ali mortuária, ali onde tem aquele show ali que eles fazem às vezes, o Festival Promessas. A fila estava mais ou menos ali. Eu até acreditei, não, deve ser alguma coisa. Eu ainda dei aquela passando reto, falei, não pode, e eu vi que era fila mesmo. Daí nós não tivemos, digamos que, a paciência ou de querer esperar aquilo ali. Pegamos, vamos pegar e vamos voltar, vamos para outro lugar. Eu acho que depois a gente acabou indo no McDonald's. Não, lá também tem isso, tem aquilo, que ele queria brincar com aqueles carrinhos, sabe, que tem no shopping, aqueles burrinhos que você sobe em cima e fica andando e tal. Mas o que o Senhor ministrou no meu coração ali? Porque na nossa vida espiritual muitas vezes é assim também. Nós, na primeira parte, você até pode ilustrar aqui, você pede, você entra nessa fase ali, mas você precisa buscar e depois você tem que ir para a próxima fase. Só que ali nós na primeira fase já desistimos, vimos ali que estava difícil, tinha muita gente e a gente desistiu. E muitas das vezes na nossa vida é assim, a gente não passa dessa primeira parte, mesmo sabendo que Deus ele tem esse processo de você pedir, buscar e bater. Então, nesse texto que nós vamos trazer essa exposição hoje, nós vamos aprender algumas coisas que o Senhor tem para nós nessa manhã. E iniciando aqui pelo 7, verso número 7 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Sabe, eu pesquisei aqui no grego esses verbos pedir, buscar e bater, eles estão no tempo presente contínuo. Ou seja, o Senhor está falando assim, continue, como se fosse uma continuação.
Esses 3 verbos, o pedir, o buscar e o bater, eles estão no presente contínuo. Sabe, isso o Senhor falou muito forte comigo quando eu comecei a preparar isso. Porque quantas pessoas pedem a Deus algo? Deus, eu quero isso. Eu quero ir para o shopping. Vou usar esse exemplo, eu quero isso. Mas quando chega lá no momento, não, é muita gente, está demorando, está difícil. E ela não consegue passar para a próxima fase. Nós precisamos entender que isso, ele se aplica também, seja na nossa vida espiritual, seja no casamento, na vida financeira também. Você já parou para pensar quantos sonhos que morreram por você nunca orar por eles? Porque tem pessoas que nem pedem, não oram. Esse pedir é você orar: Senhor, eu preciso dessa provisão, Pai. Olha, Senhor, não tem possibilidade, diante dessa circunstância que eu estou vivendo, não tem como eu passar disso aqui, Pai, em nome de Jesus. Para todo mundo pode ser uma bobeira, mas esse sonho aqui eu quero colocar diante de você. Sabe, então nós precisamos saber que nós temos que pedir. E muitas pessoas, e é o que a Bíblia diz, que não sabem nem pedir. E quando pedem para o seu próprio prazer. Então nós temos que entender que a palavra ela se conecta. E realmente, quantos sonhos que não aconteceram na tua vida, na minha vida, porque nós não tivemos coragem de pedir. Às vezes porque a gente se vê tão pequeno, ou não consegue ver que o nosso Deus é tão grande. Uma vez eu vi um certo pregador dizer: por que você sonha pequeno, sendo que você tem um Deus tão grande? E é uma verdade, um Deus tão grande, que fez todas essas coisas, dono do ouro e da prata, e você às vezes não tem coragem de pedir. Claro, nós somos miseráveis, nós realmente somos carentes da glória, da graça dele todos os dias, e isso, você se fazer pequeno, é bonito, é honrável, mas você tem que, nesse momento, não desvalorizar o tamanho do teu Deus, e em oração clamar a Ele, pedindo, sabendo: oh Senhor, meu casamento está assim, Pai, eu preciso dessa restauração. Senhor, meu relacionamento está desse jeito, eu preciso, me ajuda. Sabe, só que muitas pessoas realmente perdem as coisas porque nem sequer pedem. E no próximo ali, que é o buscar, agora vai além do pedido. Buscar exige um envolvimento, uma pesquisa, esforço. Imagine alguém que quer um emprego, mas não envia currículo. Sabe, imagine uma pessoa, ela quer um emprego, eu quero, Senhor, mas ela não envia o currículo. Vai além do pedir: Senhor, eu quero, ou um exemplo, os jovens na faculdade: eu quero passar em medicina, eu quero passar em odonto, Senhor, eu quero isso. Mas ele não vai correr atrás, ver como que funciona, qual que é o cursinho, ou como eu estudo por si só, hoje tem tudo no YouTube, como que vai funcionar? Eu quero um emprego, mas você nunca foi lá na Renault e entregou o currículo. Eu quero entrar na Volvo. Sonho de todo homem que trabalha na parte ali automotiva, normal, quer trabalhar na Volvo, mas ele nunca foi lá e correu atrás, descobriu. Então essa parte da busca vai além de você só pedir. Você precisa dar um passo a mais e sair da tua zona de conforto. É isso que o Senhor tem falado para nós. Ou um casal, um relacionamento, ele quer um relacionamento melhor, mas não investe tempo ou esforço para mudar o que está errado. Sabe, isso aqui é muito real que acontece. Todo mundo que é casado aí, nós já estamos indo para 11 anos, né, cor de casado. Então você vê que a pessoa que é casada tem esses atritos, mas ela precisa do conserto. Você quer que melhore, mas você não gasta tempo com a pessoa ou com aquilo, com a situação de você sentar junto e debater aquilo que precisa ser mudado. Então nós precisamos fazer isso com o nosso cônjuge. Você precisa chegar e gastar tempo com ela ou com ele. Amor, isso aqui é assim, assado, vamos junto crescer nessa área, sabe, orar junto, tirar um tempo. Quantas pessoas aí oram junto, sabe, parar, não, vamos ter um tempo, vamos orar por isso. A nossa guerra não é contra a carne nem sangue, às vezes estão brigando um com o outro. E quando você tem revelação aí, em outras versões mais atualizadas, diz: a nossa guerra não é contra pessoas ou seres humanos,
Quando ele fala carne nem sangue, é isso. Não é um contra o outro, contra a pessoa, mas é por trás daquela pessoa um espírito maligno, né, que está fazendo com que os atritos venham, com que o casamento vá para baixo, com que realmente um não queira procurar o outro para conversar. Vou deixar assim, vou empurrar com a barriga. Às vezes está mais de uma semana sem conversar um com o outro, sabe? Então nós precisamos entender que essa parte da busca é a lei do só pedir. E a terceira, né, o terceiro verbo ali que eu falei que ele vai em progressão é o bater, porque ele fala: batam e a porta lhe será aberta. Aqui vem a perseverança. Muitas vezes pedimos e buscamos, mas desistimos antes mesmo da porta se abrir. Isso acontece muito nos negócios e no ministério, na vida familiar. Sabe, muitas pessoas antes da bênção vir, elas já desistem. Sabe quando, não sei se já falaram para você assim: nossa, a bênção está logo ali. Eu até preguei aqui esses dias sobre aquela história do semáforo ali do farol, aonde eu não tive paciência, passei no vermelho, achei que estava estragado, e o Senhor falou: não, volta lá para você ver. Eu realmente, o farol estava demorando, mas quando eu passei, ele ficou verde, e o Senhor me ministrou isso, que às vezes a nossa ansiedade de querer as coisas na hora, a gente perde a bênção. Então é isso que o Senhor tem para mim e para vocês, é nós entender que vai muito além do só pedir ou de você buscar, mas de você ser aquela pessoa insistente em ficar lá batendo. Que é aqui, ó, cadê? Deixa eu achar aqui. 7. Batam e a porta lhe será aberta. Então nós precisamos entender isso, que você tem que bater, insistir. Aqui Deus está falando: insista, persista em oração, seja perseverante, sabe, está logo ali, e nós precisamos entender que esse é um processo que Deus quer para mim e para vocês, para que a gente continue batendo, insistindo, e as portas vão se abrir. Você já parou apenas para pedir? Ou já passou para buscar? Reflita nisso. Será que você já parou para pedir hoje? Você está na fase que você precisa pedir, porque senão muitos sonhos teus vão ficar engavetados, e você precisa entrar nessa fase. Ou você já até pediu e precisa passar para essa outra fase, que é buscar, ir atrás, correr. Ou será que você está batendo, só que sem perseverança? Você fala: eu já pedi para o Senhor, eu já corri atrás, né? Eu estou indo atrás do meu ministério, eu estou indo atrás desse trabalho, mas você está ali, não está conseguindo perseverar mais, você está cansado e fala: não, eu estou a ponto de desistir. Sabe, não, o Senhor disse para mim e para você hoje: continue, o Senhor vai cumprir, porque Ele é fiel e justo. Nós precisamos também entender, antes de nós prosseguirmos o próximo verso, em qual fase nós estamos. Como eu falei aqui, se você não entender qual fase você está, você não consegue passar. Ontem foi pregado aqui sobre identidade para os jovens, e é bem isso. Se o jovem não souber quem ele é, ele não vai conseguir viver o todo. E nós, se não soubermos qual situação nós estamos, essa é a situação, a gente vai conseguir avançar. Não, eu estou na situação que eu preciso pedir mesmo, eu sou aquela pessoa que eu não sequer peço para Deus isso, acho que tudo vai acontecer, porque Ele já sabe tudo, antes que eu fale da minha boca, Ele já sabe, mesmo que caia o filho, Ele sabe tudo, Ele está no controle. Mas sabe, nós temos um Deus de relacionamento, um Deus que Ele quer se relacionar com você, e você precisa pedir. E se você está nessa fase, você precisa. E se você precisa avançar, avance. Se você está batendo e está exaustivo, continue. Amém? Estão comigo aí? Até coloquei uma frase aqui, Deus fala comigo muito em frases, né? A resposta de Deus não está no primeiro passo, mas na jornada de persistência. A resposta de Deus não está no primeiro passo, mas na jornada de persistência.
Às vezes a gente acha que a resposta está lá no primeiro passo, eu já pedi. Não, mas está nessa jornada, ou seja, no processo de você persistir, continuar e Ele fazer. E indo para o próximo verso ali, eu até coloquei como se fosse um título, a garantia da resposta. No 8 ele fala: pois todo o que pede recebe. Olha que maravilhoso, todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Sabe, até quando eu trouxe aquela palavra no início, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração, existe um porquê ali, um segredinho. Você vai buscar e vai achar. Está falando aqui todo, mas todo que buscar de coração, ou seja, fazer de coração é do mesmo jeito que amar a Deus, amar de todo o coração, com todo entendimento, com todas as suas forças. Porque às vezes a gente acha que está se esforçando, sabe, que nem quem trabalha no mundo corporativo ou qualquer tipo de trabalho, você vê que é aquela briga, um querendo ser melhor que o outro. Claro, existe o ego, mas você acha que está apavorando, você fala: ei, top, não sei o que eu estou fazendo, e de repente você vê que tem pessoas, só que você às vezes não avança, você vê que tem pessoas que estão fazendo mais do que você. E claro, é um tempo de muita cobrança, porque se você está correndo, tem um cara que está passando praticamente voando do teu lado. Então sempre você precisa entender que vai ter essa competição, vai ter esse desgaste, mas você precisa entender: opa, será que o que eu estou fazendo é com toda a minha força? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu estou buscando, que entrando nesse contexto, com todo o meu coração? Então é isso, ele diz: pois todo o que pede recebe. Isso tem que ser uma verdade dentro de você. E o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Sabe, nós vemos esse verbo também aqui no original grego, o todo, que quer dizer paz. Paz diz universalidade. Isso significa o quê? Que qualquer pessoa que usar desse princípio é para ela. E às vezes nós crentes, aqueles crentão, falei: mas por que ele está prosperando? Ele não vai na igreja, ele nem é de Deus. A gente usa isso ainda, uma coisa totalmente errônea. Por que ele está prosperando? Porque todo, a palavra está dizendo todo, do mesmo jeito, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa palavra todo, ela diz que não é para um ou para outros. A própria palavra no seu original já diz: todo aquele que tomar posse. E sabe, Deus é muito top que quando você entende os princípios da palavra, você vive coisas que ninguém vive. E pessoas que não estão na igreja e descobriram desse princípio, experimentam de coisas que às vezes nós, crentes, não vivemos. Sabe, eu fico de cara com esses coach, realmente. Sabe, os caras vai lá, fala que pode, olha no espelho, você consegue, e não sei, e os caras vai e conseguem. Eles, beleza, só que também tem aquilo, às vezes a pessoa passa uma vida inteira bem aqui, mas não vai para o céu. E nós queremos voltar, porque a nossa pátria é o céu. Então tem esse paralelo. Eles estão usufruindo de um princípio de Deus para experimentar coisas boas aqui. Mas se eles não tiverem Jesus, sem Ele não há salvação. Então, mas nós que estamos aqui, nós precisamos ser inteligentes, nós precisamos ser seres racionais, não podemos ser emocionados. Nós temos que viver na graça e no conhecimento, para que nós possamos viver o todo do Senhor. Então aqui nós entendemos que é todo aquele. É um exemplo aqui que eu coloquei: um jovem quer passar na faculdade, mas não estuda, não busca melhorar os seus conhecimentos. Um empresário, ele ora para a prosperidade, mas não trabalha com excelência e não busca inovação. Sabe, eu que trabalho com isso, nós precisamos inovar, mas o que o mercado está falando agora? Agora é técnica de visagismo. Ei, irmão, você quer fazer um corte top? Deixa eu ver teu rosto. Então uma baseada aqui no teu nariz, teu cabelo, vamos fazer isso. Esse aqui é o melhor para você. Então nós precisamos se inovar, senão você vai ser, eu falo para os pessoal, vai ser um cortador de cabelo. As pessoas não vão te ver como um profissional da área da beleza.
Eu já vi também uma certa ilustração que chegam e falam para dois pais: o que você faz? Ou não lembro se falou para o teu filho, falou para o filho. Ele falou: o que o teu pai faz? Ele falou: meu pai faz rua lá, asfalto na rua. Tipo, o cara, beleza, meio que não tem credibilidade. Daí o outro cara pega e fala assim: não, eu construo rodovias e não sei o que. Ele fala um monte de palavra bonita, que aquilo dá aquele encanto, sabe? E o que eu quero trazer? Que eu falei ali: você é o que? Eu sou um cortador de cabelo. Não, eu sou um visagista profissional que transforma a beleza da pessoa através da arte das minhas mãos. Nossa, que top! Então você vai conseguir valorizar, você vai conseguir pôr preço naquilo, e a pessoa vai estar disposta a pagar. Então nós precisamos entender que vai além só de ficar na primeira etapa, nós precisamos avançar. Você tem certeza de que esta jornada da resposta ou é apenas uma zona de desejo? Você tem certeza de que esta que está na jornada de resposta ou está só na zona de desejo? Ou seja, será que você tem certeza que você está nessa zona? Não, só estou desejando isso, eu só quero, mas eu não estou disposto a fazer um a mais. Eu não estou disposto a fazer esse curso para avançar. Eu não estou disposto a jejuar mais. Eu não estou disposto a conversar com a minha esposa mais para mudar o meu relacionamento. Eu não estou disposto a inovar. Então nós precisamos entender isso, porque Deus nunca fecha a porta para quem insiste em permanecer batendo. Deus nunca fecha a porta para quem insiste em permanecer batendo. Então Deus não vai chegar e fechar a porta para você que está ali. Você não para, você não desiste. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu consegui não ser chato? Porque a pessoa está ali, vai, não desiste, né? E nós temos que fazer até dar certo. E sabe, você tem que colocar como prioridade, seja, eu não sei qual tem sido a sua prioridade hoje. Sabe, não, eu quero viver, na realidade nós precisamos ter um equilíbrio. Nós temos que saber que é Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus, a tua família, o teu trabalho, sabe? Às vezes a gente fica também querendo selecionar, porque o primeiro é esse, o primeiro é Deus. As outras coisas você vai vendo, o que faz sentido aqui, não é a igreja, não, tua família também é Deus, o teu trabalho também é Deus, se Deus estiver no centro, teus negócios também é Deus, se Ele estiver no centro. Então por isso que quando você coloca Deus em primeiro lugar, entendendo as outras demais coisas, tudo vai ser acrescentado. Você não vai precisar correr atrás das bênçãos, sabe? Porque às vezes nós estamos correndo atrás das bênçãos, mas pelo contrário, elas vão nos alcançar. Essa é a promessa que Deus tem para nós. Só que nós precisamos permanecer batendo, insistir em permanecer batendo. No verso 9 ele diz: qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Sabe, aqui nós vemos que Deus é um Deus bom. Nunca que você vai pedir algo para Deus e Ele vai dar uma coisa contrária. Sabe, aqui é até vamos dizer assim, um alerta para os jovens ali: eu estou orando por tal pessoa, tem que fazer aquela lista. Pastor, fiz essa lista, loiro, do olho azul, é assim, tem que trabalhar com isso, não sei, eu lembro. Você vai lá e colocou, de repente vem aquilo que é bom. Eu sempre falo que antes do ótimo vem o bom do diabo, antes do ótimo de Deus vem o bom do Satanás. Para o quê? Para te confundir. Você vai lá, esse piá que está conversando comigo, é loiro, é do olho azul, não sei. Ei, mas esse princípio aqui não tem, eu tinha colocado na minha listinha isso. Ei, mas isso aqui não tem. Daí parece tudo certo, mas tem 2 pontos que não batem, daí você vai lá e aceita, não é isso. Depois lá na frente você vai sofrer. Sabe, então aqui nós temos que saber, o meu Deus, o nosso Deus está dizendo na palavra dele: se eu pedir pão, Ele não vai me dar pedra. Então ali já vem esse ensinamento para nós. Realmente é aquilo que você pede que você vai ganhar. Por isso que você tem que pedir, e dar-se-vos-á.
Ele vai te dar, você tem que pedir, você tem que clamar. Você já orou por provisão e achou que Deus não respondeu? Muitas vezes Ele já providenciou o necessário, mas estamos esperando algo diferente. Já reparou isso também? Isso aqui é muito forte. Você falou, parece que Deus não está respondendo. Eu orei por essa provisão e Deus não responde. Só que muitas vezes Ele já te providenciou aquilo que você precisa, o necessário. Só que você está esperando por outra coisa, que não é a vontade dEle. Daí tem isso também, porque nós temos que ter esse entendimento. Quando você não recebe alguma coisa, não fique pensando, mas Deus não me respondeu. Será que isso era para mim? Será que lá para frente não ia dar um BOzinho? Uma pessoa que pede uma direção para a sua vida, mas rejeita os conselhos bíblicos que Deus já colocou diante dela. Quantas pessoas que fazem isso? Sabe, ela pede uma direção de Deus. Deus, eu quero uma direção, vou ou fico parado? Deus vai dar a direção, mas às vezes ela vai por si só. A nuvem de Deus está parada, ela sai andando. Então ela tem que ter esse entendimento. Deus não nos dá coisas diferentes daquilo que nós pedimos, se estiver de acordo com a vontade dEle. Mas muitas vezes Ele dá o necessário para a sua vida. No verso 10 Ele diz: ou se pedir peixe, Ele dará uma cobra. Então aqui é só uma continuação. Se você pedir pão, ou se você pedir peixe, Ele não vai te dar uma cobra. Ou seja, Ele não vai te dar totalmente o contrário. Ele não vai te dar nada do contrário do que você pediu. Às vezes você já pediu algo para Deus e depois percebeu que aquilo talvez seria um desastre. Não sei se você já pediu alguma coisa para Deus. Sabe, Deus, eu queria isso aqui, e daí não aconteceu. Deus fala, nossa, pior que se Deus me desse aquilo ali, eu me perdia naquela fase. Ou alguma coisa antes do tempo. Sabe, Deus, me prospera aqui. Daí se você prospera, ou se você se torna aquilo, vou dar um exemplo lá. Meu exemplo, eu queria ser jogador de futebol. Senhor, eu queria ser jogador de futebol e tal. Se eu fosse mesmo um jogador de futebol, eu fiquei pensando, será que eu não seria igual ao Neymar? Coitado do Neymar assistindo. Será que eu não seria igual a tal pessoa que não conseguiu permanecer ali firme, ou não teria encontrado Jesus, não teria sido aquilo que Deus realmente escreveu para mim ser? E daí é isso, é você refletir e falar, não, verdade, às vezes aquilo que eu pedi não estava alinhado com a vontade. Se eu pedir um peixe, Ele não vai me dar uma cobra, ou se eu pedir pão, Ele não vai me dar a pedra, mas Ele vai dar aquilo que é necessário para você viver. Então saiba que aquilo que você está vivendo hoje é necessário, é importante. Ebenezer diz, até aqui o Senhor nos ajudou. Aquilo que você tem até aqui foi necessário, mas continue martelando, que na próxima fase Ele vai derramar o todo. Sabe, e assim é a nossa vida. Nós precisamos entender e compreender cada fase, para a gente avançar com sabedoria, para que a gente possa avançar com consciência. Senão nós ficamos patinando no mesmo lugar e não entendemos nada do que o Senhor faz. Aqui eu também tenho um outro exemplo que é legal e acontece muito. Muitas pessoas pedem um relacionamento, mas Deus não permite, porque sabe que essa pessoa só ia trazer destruição para outra. Sabe, você pega um relacionamento e você está louco, Senhor, eu estou nessa fase, eu preciso de uma mulher, eu preciso de um homem e tal, eu não aguento mais ficar sozinho, eu estou aqui, eu estou triste. E daí o Senhor não permite, o Senhor não deixa que aquilo aconteça. Por quê? Porque Ele sabe que lá na frente Deus já sabe o final antes do começo. Não, essa pessoa aqui vai fazer isso com ele, não vai dar certo, eu não quero andar no mesmo plano, não quero andar na mesma missão, que é aquilo que a gente fala da submissão, é os dois estarem lado a lado, olhando para o mesmo ponto. Aquela é a nossa missão, amor. Deus escreveu isso para nós. Vamos junto para aquele local? Vamos. Então é essa pessoa que Deus quer para estar do seu lado. Só que às vezes Deus fala, essa não, ou esse não, senão é tranqueira.
Então, é tudo algo corretivo do Senhor para nós. E quando nós entendemos isso, você vai parar de ser aquele filho chorão. Porque os nossos filhos, que a gente fala na Bíblia até sobre meninice, que é o que? Aquela pessoa que parece que nunca cresce. E ela precisa crescer. Então o apóstolo Paulo chega numa das cartas e fala: ei, chego a vós aqui, eu queria dar comida sólida para vocês, queria dar um churrasco mesmo, mas eu vou ter que dar um leitinho de novo. E eu acredito que é o que? É uma geração que às vezes não consegue ter esse entendimento, porque para você avançar na fé, isso é você crescer em entendimento, para que você possa falar: ei, não é minha fase ainda. É você olhar o irmão e celebrar o irmão. Ei, chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram. Você alegrar aqui com o irmão, celebrar a vitória dele. Ei, o irmão está aqui com um novo emprego, um novo carro. Você está celebrando com ele, mas você está de pé. É isso, só que você entender, minha fase é essa. Eu estou nessa fase aqui, mas eu quero celebrar com ele essa outra fase. Então, quando você tem esse entendimento, você cresce em fé. E é isso que o Senhor quer para nós. Se Deus não te deu algo, talvez seja porque Ele está te protegendo. Sabe, às vezes Deus não te deu algo porque Ele está te protegendo do pior. E nós precisamos entender isso. No 12 diz assim: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Nós vemos aqui que isso é uma regra de ouro. Sabe, nós precisamos realmente fazer para os outros aquilo que nós queremos receber. Sabe, não adianta você ir contrário à palavra e querer: não, agora eu estou sendo assim porque aquela pessoa foi assim comigo também. Ah não, eu vou retribuir o mal com o mal. Não, faça com o próximo aquilo que você quer receber. Sabe, seja amoroso, faça a diferença. Se você quer alguém que perdoe, que te perdoe, seja alguém que perdoa também. Sabe, quantas vezes nós não conseguimos perdoar? Quantas vezes nós ficamos nessa briguinha com nós mesmos, sem conseguir sequer perdoar, desculpar uma pessoa, para que ela possa avançar e você também avance? Porque às vezes nós estamos carregando um defunto nas costas, e é por isso que nós não progredimos, porque falta para nós esse entendimento. E nesse estudo aqui que Jesus está trazendo, Ele colocou isso aqui dentro, porque precisa. Esse estudo ele vem junto, quando ele está nessa pegada do ensino aqui, ele está falando sobre o Sermão do Monte. Ele começa a trazer vários ensinamentos: como orar, como não orar, como jejuar, como não deve jejuar. Ele traz vários ensinamentos, de repente ele começa a falar isso. Ele fala que você tem que buscar, que você tem que fazer, Deus vai te dar. Ei, mas Deus vai te dar. Eu consigo ver isso, essa leitura, se você persistir. Só que ainda tem coisa. Se você for um cara que não perdoa, se você não fizer com o próximo como você quer, também não vai acontecer. E daí você vê que daí ele entra na parte da porta estreita. Então ele vem finalizando, que são esses dois últimos versos que ele vem finalizando esse texto, dizendo assim, no 13 e no 14: entrem pela porta estreita, pois largo é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, são muitos que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado é o caminho que leva à vida, são poucos que entram por ela. Sabe, nós vemos que Jesus conclui o seu ensino mostrando o caminho da fé, e esse caminho da fé requer esforço e decisão. A maioria escolhe o caminho mais fácil, mas isso leva à destruição. Então nós vemos ali, desde que eu iniciei falando, o shopping, você escolhe o caminho mais fácil. Ah, não vou, é muito mais fácil ir em outro lugar, vou pegar esse aqui, esse outro caminho. E sabe, o Senhor está dizendo ali, às vezes você está ali, orou, pediu, buscou, bateu, daí nessa parte de bater fica muito difícil. Ah, quer saber? Eu vou para outro caminho. Ele fala que o caminho do céu é estreito, o caminho da perdição é largo. Ah, vou para esse que é mais fácil. Ah, eu não estou prosperando aqui, então eu vou fazer isso aqui. O cara me fez uma proposta boa aqui, um negócio da China, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, vou trapacear aquele ali, mas vai dar tudo certo.
Então a pessoa vai e opta por esse caminho, porque a gente negocia muito, não negocia? Como eu falei aqui, seja no relacionamento. Ah não, mas tinha que ser loiro, do olho azul e tal. Ah não, mas eu vou negociar. Ah, eu vou escolher esse aqui mesmo, é bonito, tá lá na academia, faz isso, faz aquilo. Mas não é aquilo que Deus tem para você, sabe? Você tem que pegar aquilo que Deus te deu, porque Ele já te deu, todas as coisas já estão consumadas. Você só precisa entender, entrar nessa revelação e falar: Deus, eu quero viver o todo do Senhor, eu quero ver a plenitude do Teu amor, do Teu Evangelho. Mas nós não podemos pegar atalhos, Sabe, quantos jovens querem sucesso, mas não estão dispostos a passar pelo esforço da preparação? Sabe, nós precisamos estar dispostos a esse momento de preparação, se preparar. Só quer ter o sucesso. Eu quero ser um cara bem sucedido, e seja no mundo corporativo, que é mais difícil, digamos assim. Se você olhar hoje, é muito mais fácil se colocar na rede social, e tem muitas coisas que fluem e a pessoa tem aquele sucesso mais rápido. Mas no mundo corporativo ali, ah não, mas eu vou entrar aqui como, sei lá, auxiliar. Daí de repente o cara até te coloca no cargo, mas daí você pega ainda, nível 1, e vai tendo que ir subindo e tal, e daí de repente você vê: não, eu acho que eu tenho que puxar saco de tal pessoa, e você já começa a se contaminar, porque lá no teu trabalho, não, vamos lá no barzinho depois. Mas o meu chefe vai estar lá, aquele meu chefe que tem o poder de mudar o meu destino está lá, então eu vou ir lá e vou puxar o saco dele para que eu possa galgar níveis maiores. Então nós precisamos entender que o atalho nunca vai ser a melhor opção. Para Deus, aquilo que é teu está guardado e vai vir no momento certo. Você precisa estar com os olhos nisso. E também como marido e mulher que querem um casamento dos sonhos, mas não estão dispostos a orar, a gastar tempo juntos em casa. Então você quer ter um casamento dos sonhos, aquele casamento abençoado, sabe, de respeito, mas você não está disposto a gastar tempo um com o outro, em orar junto, em estar na presença do Senhor, sabe? Nós vamos estipular aqui um PG na minha casa, vamos estipular aqui um culto familiar, nem que seja só nós, só eu e a família, para nós rendermos ao Senhor, para nós colocarmos o Senhor no centro, sabe? E claro, na parte espiritual tem que ser Deus em primeiro, mas na parte natural é o conversar, é você sanar aquilo que está incomodando o outro, para que você possa avançar e as coisas venham acontecer. Se o louvor quiser subir, parecer que está acabando, né? O que é mais fácil para a carne, geralmente é perigoso para a alma. O que é mais fácil para a carne é perigoso para a tua alma, porque diz dentro de nós que há uma briga entre a carne e o espírito. A tua carne quer ficar dormindo no domingo, o teu espírito quer, vamos lá, eu quero ouvir mais de Deus, eu quero saciar com o Senhor, com as coisas de Deus, e sempre vai ter essa briga dentro de nós. Só que nós precisamos sempre alimentar mais o espírito, porque os espirituais falam das coisas do espírito, os carnais falam de carnalidades. Então aqui hoje, o que o Senhor quer comunicar comigo e com vocês, são essas 3 etapas, sabe? Se você está na etapa que você tem sonhos enterrados, você tem coisas que você já foi dado para você, já foi entregue, Deus já falou: eis que te digo, você vai ser isso, eis que te digo, você vai ser isso. Só que você por algum momento parou de orar, sabe? Eu acredito que quando você está lá na fase de persistir, você para, você tem que voltar lá no começo. Eu já estava lá persistindo, eu estava na cara do gol para acontecer, mas eu desisti. E como eu contei na história, o sinal ficou verde logo depois. Eu não consegui persistir, eu tive ansiedade para que aquilo acontecesse. Então, mas eu sei que Deus faz coisa rápida. Você vai lá e vai começar a orar ao teu Deus, e Ele vai te responder, porque como eu falei, a palavra no original todo
é para todos, é um princípio para todos nós. Então, se você ir lá e orar, clamar a Ele com fé, Ele vai te ouvir. Sabe, é uma palavra que Deus deu para nós também aqui na igreja para esse ano, que se nós buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrar Ele. Só que os versos antes diz que vocês virão e orarão a mim e eu ouvirei vocês. O Senhor diz para nós que Ele vai nos ouvir, Ele vai ouvir as nossas orações. Por quê? Porque nós estaremos rendidos diante dEle. Então saiba que o Senhor já está ouvindo as suas orações. Só que, se você está na próxima fase, entenda que você precisa buscar além de só estar orando. Ei, pastor, o que você precisa aí na igreja? Eu quero servir, eu quero te ajudar nessa parte aí, eu tenho isso aqui, eu tenho esse dom aqui, esse talento está aqui, está no meu bolso, eu quero ser útil para o reino, porque eu quero buscar mais. E você que está ali já persistindo, continue, porque o Senhor vai fazer na tua vida. Sabe, não é um clichê que todo mundo fala, mas Ele não vai errar na tua vez. Ele não vai errar na tua vez. Deus não erra. Deus, Ele está sempre no controle. Aqui nós vemos através desses versos que muitas coisas que a gente pede, se Ele não está te dando, é uma correção. Porque se você pedir pão, Ele nunca vai te dar pedra. Ele vai te dar o necessário, Ele vai te dar aquilo que você precisa para o tempo de hoje. Só que persista, Deus vai fazer uma virada de chave na tua vida, que você vai surpreender, você vai ver toda a sua família rendida aos pés do Senhor, você vai ver o extraordinário, a casa que você sonha, você pode ter, o carro que você sonha, você pode ter, mas o que nós temos que mais sonhar é com viver o centro da vontade dEle, viver tudo aquilo que está escrito. Sabe, porque quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas. Amém? Se coloque em pé. Queria que você fechasse seus olhos e você mentalizasse em qual estado você está. Mentalize em qual estado você está. Se você está na primeira fase, que é no pedido, você precisa pedir, você precisa orar, para que o Senhor ouça, para que o Senhor realmente responda os teus sonhos, os desejos, aquilo que você tem buscado. Mas, se você está na segunda fase, que você precisa andar uma milha a mais, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai pegar na sua mão, vai te conduzir para esse caminho. E se você está nessa fase que você fala, ai Deus, está difícil, ei, eu estou batendo, parece que essa porta nunca se abre, eu estou batendo, essa porta não se abre, creia, o Senhor, o teu Deus vai abrir essa porta. Então faça a sua oração, deixe o louvor ministrar a sua vida,